Como está a manifestação no Rio? Nós tínhamos um ponto de concentração ontem à noite ali em frente ao Comando Militar, na Praça Duque de Caxias, na Central do Brasil. A movimentação e a expectativa em relação a uma grande concentração de pessoas a partir de amanhã, isso se confirma? Se confirma sim, William. A gente vinha trazendo todas essas informações já ao longo da semana, né? Inclusive falamos lá em Deodoro, na Vila Militar, onde milhares de pessoas estiveram durante todo o dia na última semana posicionadas, depois foram até a parte central, na Avenida Presidente Vargas, muitas pessoas reunidas fazendo suas manifestações, falando sobre a questão da ilegalidade, né, pedindo também a intervenção federal. Muitas dessas pessoas também que estavam nas rodovias aqui do Rio de Janeiro, a gente acompanhou também na Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A gente teve também outras paralisações de caminhoneiros, também em Campo de Goytatazes, no sul fluminense, em Barra Mansa, no norte fluminense, todas essas regiões onde muitos caminhoneiros fizeram suas paralisações. Tivemos também ali uma movimentação bastante expressiva na Reduc, onde alguns transtornos depois, no sentido de que outros motoristas não conseguiram também fazer o abastecimento dos combustíveis. Se teve um forte trabalho da Polícia Rodoviária Federal para fazer a desobstrução dessas rodovias. Até o presente momento a gente tem uma situação normalizada, segundo as últimas informações da Polícia Rodoviária Federal, mas se tem uma previsão de que mais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro possam estar reunidos aí para mais uma movimentação e para que possam estar novamente reunidos fazendo essas solicitações, falando sobre principalmente a intervenção federal, William. Bom, a gente está com imagens, Matheus, agora aqui de São Paulo, em frente ali ao Comando Militar do Sudeste. São imagens dos manifestantes concentrados. Nós estamos desde cedo acompanhando essa mobilização. Existe, então, a gente já está a partir de hoje. É como se isso fosse eles estão se preparando para uma grande concentração no domingo e talvez isso venha ganhando força na rede social, talvez até mesmo uma greve geral na segunda-feira. Existe uma investigação, volto a falar sobre isso, que é importante, porque os manifestantes, eles falam que isso é uma manifestação espontânea. Porém, existe uma investigação para saber se isso está partindo do povo ou se isso tem algum tipo de financiamento ou motivação. Fato importante de relatar para os senhores que quando a nossa equipe chega para fazer a cobertura, o Matheus pode até falar sobre isso, eles fazem questão, os manifestantes, de dizer o seguinte: olha, não tem motivação política, não tem partido político. Tanto que se os senhores observarem nas redes sociais das principais lideranças de direita, dos conservadores desse país, eles não abordam essas manifestações. Eles não fazem o chamamento para manifestação. Matheus, os manifestantes deixam bem claro esse ponto, não é isso? Que isso não tem envolvimento de partido político. Ao menos aqui no Rio de Janeiro, William, não tem nenhum partido político, como podemos dizer assim, abre aspas, um financiamento do tipo. As pessoas com que nós conversávamos e conversamos no momento em que aconteceram esses protestos, essas paralisações, foram pessoas que foram às ruas sem nenhuma cobrança, enfim, foram através da sua ordem própria, querendo fazer de fato sua manifestação, principalmente nas rodovias, com os caminhoneiros que nós conversamos. A maioria deles falavam ali sobre os seus pensamentos e não tinham nenhuma ordem superior para que eles estivessem ali. Obviamente que algumas pessoas com que nós conversamos no que diz respeito a esses caminhoneiros que estavam no local, alguns eram contrários, mas falaram que de certa forma foram prejudicados por não conseguirem estar passando no local, mas como você muito bem falou, William, em nenhum momento em que nós estivemos nestes pontos foi explanado algo desse teor, fazendo uma correlação com sequer alguma forma de obrigação dessas pessoas estarem nesses locais. Nós queríamos contar com a audiência da Jovem Pan, os senhores que estão acompanhando a gente em todo o Brasil, por favor, nos ajudem nesta cobertura, mandando imagens da sua cidade, do seu estado, de tudo que está acontecendo. Vocês fazem parte da Jovem Pan, nós somos uma grande família e com a ajuda dos senhores nós podemos trazer a melhor cobertura do Brasil. Então, 931 017
931 17 0620 é o WhatsApp da PAN. Nos acionem nas redes sociais com as informações, elas são muito importantes. Do Rio de Janeiro, nós vamos agora para Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, conversar com a Priscila Hauer, que nos conta como está a mobilização por lá. Priscila, muito boa tarde. Nós temos bloqueios nas estradas. Boa tarde, William Travasso, tudo bem? Na verdade, mais de 500 caminhoneiros vieram aqui para Mato Grosso, desde ontem à tarde saíram, pararam à noite nos municípios próximos e hoje acabaram de chegaram tem mais ou menos 1 hora aqui na capital de Cuiabá. Não houve bloqueio nas pistas, mas com o pedido de desbloqueio, esses caminhoneiros passaram a vir a concentrar a manifestação aqui na capital de Mato Grosso. O que está acontecendo agora neste momento é que o ponto de concentração é em frente à 13ª Brigada. A gente está vendo aí nas imagens o momento em que os caminhoneiros chegam aqui na capital. Aí é uma das avenidas, nós temos 2 avenidas principais que cortam Mato Grosso, uma é a Avenida do CPA, onde tem um ponto de concentração, e essa é a Miguel Sutil, que corta toda a capital de Cuiabá, aliás. E na Avenida do CPA, onde tem essa concentração, os caminhoneiros acabaram de ser proibidos de passar. Houve um bloqueio por parte da Polícia Militar para que a concentração se disperse ali da Avenida do CPA, em frente à 13ª Brigada. A gente vê imagens ainda dos caminhoneiros aí percorrendo a Miguel Sutil em direção à 13ª Brigada na Avenida do CPA, mas isso não foi possível por causa que houve esse bloqueio por parte da Polícia Militar e, neste momento, eles se encontram em frente ao Parque das Águas, próximo ao Palácio Paiaguás, aqui próximo ao Centro Político e Administrativo aqui de Mato Grosso. William, me permita, você fez uma pergunta ao repórter anterior, né, e fez a divulgação também do WhatsApp aqui. Eu tenho recebido, como porta-voz da Jovem Pan aqui em Mato Grosso, várias imagens e todo o posicionamento em tempo real, e sobre essa questão de liderança, o que nós temos de informação, eu inclusive estive várias vezes em loco no movimento, tem sido essa adesão por parte populares mesmo. Todo mundo cada vez mais tem aderido, colocado o dinheiro do bolso, é o que a gente tem acompanhado. Então a gente vê comerciantes, empresários, o agronegócio que também tem participado agora do movimento, mas realmente aqui em Mato Grosso não tem uma cara o movimento, não tem um líder. É óbvio que há um receio também por parte, acredito que se tivesse de alguém falar, por medo, de repente, de sofrer uma represária, né? Mas a gente acompanhando, direto falando com fontes, não há partido agora, nesses dias que a gente tem enfrentado o movimento. Agora, em Cuiabá, Mato Grosso ganha cada vez mais corpo e esse protesto parece longe de tomar um fim. Sobre a greve que você falou, a convocação de greve geral, há vários grupos, em vários grupos houve esse chamamento da greve geral e ainda acontece esse chamamento e tem acontecido a adesão por parte dos comerciantes que já avisaram que não vão funcionar, grandes e pequenas empresas que não vão abrir na segunda-feira agora, o comércio aderindo a esse chamamento de greve geral feito aqui em Mato Grosso. E então eu falo desses comerciantes não só de Cuiabá, mas como de todo o estado. Bom, Priscila, então mais alguma dúvida, William? Não, vamos lá. Então a gente tem, no início dessa manifestação, logo na segunda-feira, a paralisação dos caminhoneiros. No dia 2, a adesão da população. Nós temos depois o pronunciamento do presidente pedindo a liberação das estradas. Isso acontece... Posso só fazer uma observação? Claro. Não começou aqui em Mato Grosso com os caminhoneiros, começaram com os populares nas ruas. Foi o contrário. Tá, aqui em São Paulo... Foi ao contrário aqui em Mato Grosso. A população foi e interditaram todos os trechos aqui das BRs, tanto federais quanto das MTs. Depois vieram a adesão dos caminhoneiros. Aqui em São Paulo a gente já viu outra coisa. Inclusive eu estive pela rodovia Presidente Dutra, nós tivemos a mobilização dos caminhoneiros fechando em vários pontos, na região de Taubaté, de Barra Mansa, na principal ligação entre Rio e São Paulo. Nós temos no feriado uma grande adesão e uma grande mobilização nacional. Depois tem o pedido para desobstruir as rodovias por parte do presidente, isso acontece. E agora,
de ontem, principalmente ontem por volta das 5 horas da tarde, começa uma grande mobilização na rede, já prevendo o chamamento para greve. Porém, você tem essa mobilização a partir de hoje, no sábado, uma manifestação marcada para amanhã, domingo, e a greve para segunda-feira, é isso? Exatamente, mas isso vem de pessoas comuns. A gente vai conversando com um ou outro aqui, com empresários, pessoas da cidade, comerciantes, cidadão normal, eles fazem um chamamento. Eu cheguei a conversar com um cidadão que é funcionário público, para você ter uma ideia, e ele fala que o que eu vejo só no movimento, que as pessoas acabam ficando, nossa, será realmente que não tem alguém por trás? Porque eles têm tomado cuidado, as pessoas que estão se informando cada vez mais, tomado cuidado para não falar algumas expressões e serem vetados. Há um receio de ser censurado. E também as pessoas têm buscado, pelo menos aqui em Mato Grosso, fazer interpretações do que o atual presidente, né, o Jair Bolsonaro, fala. Então, e também tem tomado um cuidado para não prejudicá-lo. Por isso que eles adotaram novos nomes a esse movimento. Um deles foi Movimento Democrático e o outro de Resistência Civil. Mas financiamento desse movimento por políticos aqui em Mato Grosso, eu posso garantir que não tem. Olha, nós estamos acompanhando agora, conversando com a Priscila Hauer, ela que é de Cuiabá, no Mato Grosso, da Jovem Pan News. Eu queria te agradecer a participação, trazendo essas informações. A Jovem Pan está de plantão e é bom a gente poder receber essa informação, como você falou, que recebe aí em Cuiabá, a gente aqui em São Paulo também, a turma no Rio, a Jovem Pan se mobilizando e trazendo informação do que está acontecendo, até porque o importante é avisar a pessoa que tem uma consulta marcada na segunda-feira ou vai fazer algum tipo de viagem. Existe sim a possibilidade, pelo menos a movimentação nas redes sociais dessa greve. Existe. Né? Não, isso existe é fato. o anúncio, existe o anúncio, inclusive, William, de várias empresas que não vão abrir. As empresas, anúncio oficial. Se vai emplacar ou não, como qualquer outra greve, a gente só vai saber na segunda-feira. Não tem jeito. Mas que segunda-feira, pelo menos pelo que eu já acompanhei aqui, uma boa parte dos comerciantes e empresários vão fechar as portas na segunda-feira. Isso vai acontecer aqui em Mato Grosso. Bom, eu queria agradecer você, Priscila. Qualquer novidade que você receber aí a respeito dessa mobilização, você avisa a gente aqui em São Paulo.